Olá, estamos aqui de volta hoje, quinta-feira, às 10 horas. Pedimos desculpa aí por não ter acontecido a semana passada, tivemos um problema no stream e a transmissão não aconteceu. Eu me desculpo com vocês, a nossa preocupação é a pontualidade para que a gente possa semanalmente ter esse reencontro que para a gente é muito prazeroso. Então nós vamos hoje fazer uma palestra a respeito da extrapolação dos limites de alteração do contrato administrativo, que na verdade é um tema polêmico, não é? E que vamos hoje tentar dissecar aqui para esclarecer esse tema tão polêmico, tá bom? Então nós vamos, eu preciso fazer uma ativação aqui para que vocês possam me ver, tá certo? E a gente fazer essa palestra, não é? Hoje, 12 de março, querendo dizer que essa webinar é um oferecimento do grupo PubliOffice através da PubliOffice Curso, que é nosso segmento de capacitação, de treinamento para pessoas, profissionais, empresas, órgãos públicos, na área de licitação e contratos administrativos. E o oferecimento também da PubliOffice Licitação, que é nosso blog especializado, que trata sobre tudo de licitações e contratos administrativos, que você pode consultá-lo gratuitamente, onde lá temos todas as informações. É só digitar licitacão.publioffice.com.br e o cursos é cursos.publioffice.com.br. Então essa live está sendo apresentada por mim, eu creio que todos me conhecem. Para quem não me conhece, sou o professor Lourival Silva, doutorando em educação, pós-graduado em administração pública e gerência de cidades, pós-graduado também em docência do ensino superior, bacharel em ciências contábeis, técnico em contabilidade, auditor, enfim. Estamos dentro desse segmento há quase 40 anos. Muito em breve a gente vai estar comemorando os 40 anos de atividade. E aí vamos fazer uma grande festa do grupo PubliOffice para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que nos seguem, ok? Então, vamos falar da extrapolação dos limites de alteração do contrato administrativo. Aquele acréscimo, aquela supressão que possa extrapolar aquele limite de 25% ou 50% do valor inicial atualizado do contrato. Então, é uma questão, como eu disse, relevante, né? Ela tem relevo por si só, e mais relevo ela tem mais ainda quando se trata dessa possibilidade de aditarmos, dessa possibilidade de fazer o aditamento do contrato administrativo em virtude de acréscimos ou supressões superiores, né? Desse acréscimo e supressão que ultrapassa os 25% e os 50% do objeto que foi contratado, ou seja, do objeto averfado. Tá certo? Então esse é um tema polêmico em que é tratado também pela Lei 8666 de 93, é a nossa lei que está aí aproximando do fim, é uma lei que terá mais 2 anos de vigência em razão da nova Lei Geral de Licitações, recentemente sancionada, que é a Lei 14.133, agora de 2021, em que já pode ser utilizada. E a nova Lei Geral de Licitações, ela substitui a Lei 14.133. Mas, enquanto isso, nesses 2 anos, a gente ainda vai estudar e debater muito as disposições da Lei 8666 de 93. E essa discussão que nós vamos tratar hoje, ela está lá no tópico da Lei 8666, onde a lei é intransigente até,
não é? É intransigente até quando ele lá no parágrafo 2º do artigo 65, né, parágrafo 2º do artigo 65, ele diz textualmente que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Veja que a lei é intransigente quando ela diz que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites. Mas a gente tem algumas exceções e que vamos discutir ao longo desse webinar, tá certo? Então, há sim soluções, não pela lei, mas pela jurisprudência, e que nós vamos, pouco a pouco, ao longo dessa webinar, a gente vai descobrir isso, tá certo? Então, é uma questão relevante, mais relevante quando isso trata da extrapolação. E a lei é taxativa, né? Quem for conhecer apenas a lei, ele vai dizer que não pode, mas tem saída nessas situações. Mas falar de contrato, extrapolação do contrato administrativo, a gente não pode esquecer que o contrato administrativo ele é derivado de um processo licitatório. Ele vem de uma licitação. E aí eu considerei importante contextualizar, levando em conta a acepção, o conceito de licitação, para que a gente, aos poucos, vamos harmonizando o raciocínio a respeito do objeto dessa webinar. Então, o Tribunal de Contas da União, ele dá um conceito que eu selecionei por acredito ser o mais prático, que licitação, na verdade, é um procedimento administrativo, ele é formal porque tem que ser escrito, né, em que a administração pública, seja federal, estadual, municipal ou qualquer uma outra unidade administrativa, né, convoca, chama participantes, né, por meio de edital, né, através das condições estabelecidas no edital ou na carta convite, quando ela tem interesse ou empresas interessadas a apresentar, não é, proposta para oferecer bens e serviços para a administração pública. Então, licitação é isso aí. Nós, cidadão comum, quando queremos comprar alguma coisa, nós vamos a um supermercado, por exemplo, e lá a gente vai de gôndola em gôndola, buscando o quê? Um produto mais barato, com melhor qualidade. Assim mesmo é a administração pública. Ela estabelece um procedimento que chama-se licitação, para justamente verificar qual é a proposta mais vantajosa para suprir a sua necessidade. A administração pública, e, portanto, abre um processo de licitação para esse fim, né? E a finalidade da licitação é justamente garantir a observância dos princípios constitucionais, né? Da isonomia, que é da igualdade. Todos que participam da licitação estão lá em situação de igualdade, buscando a seleção da proposta mais vantajosa, selecionando aqui que a proposta mais vantajosa não é mais, como foi a princípio, aquela mais barata, porque é preciso que a administração pública também zele pela qualidade. Então, a proposta mais vantajosa, em que hoje refere a lei, ela está associada a um produto com um preço razoável, um preço importante, mas também de igual importância à qualidade do produto, tá certo? E essa administração aí busca a promoção também, nesses procedimentos, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que nós sabemos que essa última expressão é significativa para a nossa qualidade de vida, né? Nós, cidadão, nós governados. E as licitações públicas, ela estabelece a lei que ela é definida por modalidades, não é? Quem muitas vezes não é do dia a dia sabe que as licitações se desenvolve através de modalidades. A Lei 8666 de 93, ela estabelece que as modalidades de licitações é a concorrência, a tomada de preço, a carta convite, o concurso, salientando que não se trata de concurso para seleção de servidor público, é um concurso para premiar
o melhor trabalho, é uma premiação que a administração pública concede àqueles que concorrem numa disputa científica, né? O leilão, no caso do leilão dos móveis, bens móveis sucateados da administração pública, e a Lei 10.520, que estabeleceu e criou o pregão. Hoje conhecemos o pregão presencial e o pregão eletrônico. Essas modalidades de licitação foi modificada agora pela nova Lei Geral de Licitações, que é importante a gente mencionar aqui, a Lei 14.133 de 2021. Lá no artigo 28, ela seleciona apenas a existência do pregão, da concorrência, do concurso, do leilão, e criou uma grande novidade agora, que é o diálogo competitivo. Então nós verificamos que o pregão ela se destina aos bens e serviços comuns, aqueles que podem ser descritos. E a concorrência ela trata de bens e serviços especiais, a exemplo de obra, a exemplo de bens e serviços que não são comuns e que são especiais. E essa nova lei estabeleceu que a licitação, diferentemente da Lei 8.666, que tem aí os 3 procedimentos, a concorrência, a tomada de preço e a carta convite, são modalidades estabelecidas por preço, estabelecido por um orçamento. A depender do valor da compra, você utiliza a concorrência, que está no ápice dos 3 procedimentos, uma intermediária, a tomada de preços, e de menor valor, de mais simples, por sinal, a carta convite. Então veja que esses 3 procedimentos vai permanecer apenas a concorrência, dizendo que as faixas de preços de orçamento, que era para a tomada de preços de carta convite, vai ser tudo em concorrência. Então a concorrência, o pregão, passou a ser apenas pelo objeto, não é mais pelo orçamento, não é mais pelo valor do procedimento em que a administração pública estabelece para adquirir bens e serviços. É apenas pelo objeto. Ou é bens e serviços comuns, de natureza comum, ou é bens e serviços de natureza especiais, e que nesse caso aplica-se à concorrência. Ok? Então é importante a gente, sim, e ressaltando que o diálogo competitivo, que é a grande novidade, é um modelo europeu, e que o Brasil agora importou, colocando na nossa lei geral esse modelo que chamamos de diálogo competitivo, que trata-se aí de um objeto mais complexo, em que a administração pública não tem a condição estrutural, intelectual, de criar os meios para estabelecer os procedimentos de pregão ou de concorrência, onde ele cria um diálogo com pessoas especializadas, que trata daquela matéria, para daí então gerar um objeto, depois de estudos, depois de diálogos feitos com as empresas, os profissionais que entendem daquela matéria, e aí a partir daí é que vai fazer o procedimento antes estabelecido, o diálogo competitivo. É um modelo que chegou agora. Portanto, a partir desses procedimentos da licitação, salve algumas exceções, mas o contrato administrativo é sempre derivado desses procedimentos, não é, dessas modalidades, e nasce então o contrato administrativo. Nasce o contrato administrativo. E o contrato administrativo ele derivou de uma modalidade genérica que nós conhecemos como contrato, um negócio jurídico, né, que envolve a vontade consensual das partes. Esse é o contrato comum estabelecido pelo Código Civil e por outras leis comerciais. Esses está em pé de igualdade, que gerou o contrato administrativo, que aí mostra aí o poderio da administração pública, porque a administração pública ela defende o interesse público, e isso é inegociável. Em razão disso, a administração pública tem um grau de superioridade quando estabelece um contrato com o particular, com a empresa, por exemplo, onde o Estado, a administração pública, tem a condição de encerrar o contrato
de extinguir o contrato por uma vontade própria, unilateral, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, o contrato da administração, ele se divide no contrato administrativo, que tem esse grau de superioridade, e também o contrato privado da administração. Então, nós vemos que o contrato administrativo é em razão das cláusulas exorbitantes que a administração tem sobre o particular, não por ser superior, mas por representar o interesse público, que o interesse público, o interesse coletivo, é o interesse primário da administração pública, e ele, nessa condição, tem que mostrar esse grau de responsabilidade, esse ajuste entre órgãos públicos e particulares regido pelo direito público. Esse é o contrato administrativo, em que nós temos lá 5 tipos: contrato de obras públicas, contrato de prestação de serviços, contrato de fornecimento, né? Contrato de gestão, contrato de concessão, contrato de alienação, desculpe. Então, esse contrato administrativo está dentro desse conjunto de tipos contratuais que eu acabei de dizer. O contrato privado da administração, é importante salientar que a administração pública não tem essa superioridade, não tem esse grau de relevância de poder extinguir, de poder alterar o contrato unilateralmente. Ele é diferente. O contrato privado da administração é, por exemplo, o contrato de financiamento, não é? Onde não é a administração pública que leva o contrato para a instituição financeira assinar. É a instituição financeira que traz o contrato para a administração pública assinar. Ou seja, lá eles estão em pé de igualdade. A administração pública se submete às normas do direito comercial, do direito civil, e aí ele coloca-se em igualdade com o outro contratado. Há exemplo do contrato de locação, onde a administração pública é locatária, né, é inquilina de qualquer um particular, ele está lá em pé de igualdade. Não, eu aqui posso extinguir o contrato a hora que eu quiser, eu posso alterar a hora que eu quiser. Não, você não pode, porque você tem aqui um contrato de locação. Um contrato de energia elétrica, por exemplo, que são concessionárias do serviço público, não é a administração que leva o contrato pronto. Pelo contrário, ela obedece às normas do direito civil, comercial, e que, portanto, impede igualdade, como eu já disse e reitero. O contrato de abastecimento d'águas, todos os contratos com as concessionárias do serviço público. Então, essa é a diferença. O contrato geral, o contrato administrativo e o contrato privado da administração, que esses dois últimos compõem aí o contrato da administração pública, ok? Então, esses contratos, agora chega no momento da gente entrar no tema específico. Esses contratos estão sujeitos, como qualquer contrato, está sujeito às alterações. O contrato particular em comum acordo, mas o contrato administrativo, dentro de determinados limites, a administração pública tem o grau de responsabilidade de defesa do interesse público, e aí nós podemos dizer tem uma certa superioridade. O contrato administrativo pode sofrer as alterações que nós chamamos de alterações quantitativas e alterações qualitativas no contexto do contrato administrativo. Então vimos também que o contrato administrativo, como todo contrato, ele nasce de um objeto. Né? Ele nasce de um objeto. No caso do artigo 14 da Lei 8666, é importante ressaltar que o artigo 14 diz o seguinte: nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto. Podem ser obras, serviços, compras, alienações, concessões, locações ou permissões, como eu já disse aqui. Então, essa define, o artigo 14 define que existe aí, no que eu acabei de dizer, o objeto. É aquilo que a administração pública, no caso específico do contrato administrativo, aquilo que a administração pública precisa comprar para atender, satisfazer os seus interesses. Aquilo é o objeto. Compra de canetas para os serviços, o expediente administrativo. Esse é o objeto. Então vemos aí que nesse objeto nós distinguimos a natureza e distinguimos a dimensão.
compra de canetas para atender a necessidade do gabinete do prefeito, por exemplo. Então nós temos aí qual é a natureza? A compra de canetas. Né? Qual é a dimensão? A quantidade de canetas que a administração pública pretende adquirir naquele procedimento. Então nós podemos distinguir aí a natureza, que a natureza é a parte abstrata da contratação, é a parte abstrata do desejo do objeto que a administração quer adquirir, e a dimensão é justamente essa quantidade, e que nós vamos ver que a própria lei faz essa distinção. Então tem-se natureza, que a natureza desse contrato, dessa contratação, é intangível. Você não pode pegar. Por isso eu disse aqui que se trata de uma expressão abstrata. Ela faz uma conceituação, ela é abstrata, que, portanto, não pode ser palpável, né? Então a administração, a natureza sempre intangível, tá certo? Tanto nas alterações quantitativas quanto nas qualitativas. Então veja que qualquer modificação que você vem fazer nisso e que extrapole, o que você não pode, na verdade, é desnaturalizar esse contrato. E o que é que quer dizer desnaturalizar? Você não pode transformar. Se você faz uma licitação para compra de marcenaria, para a contratação de um serviço de marcenaria, você não pode fazer uma alteração nesse contrato, na sua natureza, para o serviço de serralheria. Então veja que é diferente. Você não pode fazer uma licitação para a compra de bicicleta para os agentes comunitários, vamos dizer assim, e depois de feita a licitação, nós vamos fazer aí, depois de um estudo, que a bicicleta vai pesar as pernas do agente comunitário. Era melhor a gente fazer essa alteração para uma compra de uma bicicleta, de uma motocicleta, em vez de bicicleta, uma motocicleta, porque botou combustível e vai levar o agente comunitário com mais rapidez para o atendimento do serviço. Não pode, aí você está alterando a natureza do objeto contratual. Você pode sim, você comprou 10 bicicletas, veio um concurso público, contratou mais 5 agentes comunitários, você vai poder fazer, ou mais um ou mais 2 agentes comunitários, você vai poder fazer aí um procedimento para comprar mais 2, ou se não tem mais 10 universitários, agente comunitário, e reduziu para 8, você vai poder fazer também a exclusão, ou seja, a diminuição, ou seja, a supressão. Né? Então veja bem, com esses exemplos que eu acabei de citar, que a dimensão é um objeto que pode ser modificado. Nós vimos aí que a quantidade que você está adquirindo, você pode modificar de acordo com a determinação de limites da lei, tá certo? Quanto à natureza, você não pode modificar. E isso está previsto, né, no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666, que é a lei, realmente, a nossa bíblia da licitação pública, que aos pouquinhos a gente vai entrando aí na Lei 14.133, mas nesse tópico a Lei 14.133 não modificou absolutamente nada. Até o texto dos artigos do inciso 1º, da linha A e B, está da mesma forma. Então isso não modificou com a mudança da lei. Permanece o que está disposto aí no parágrafo 1º do artigo 65, né? Isto é, ele pode ser adquirida uma quantidade de bicicleta maior ou menor do que o originalmente previsto, como eu disse aqui agora há pouco, desde que esse acréscimo ou supressão em valor, não é? Não em quantidade, não exceda os 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então você vê que as alterações qualitativas, aquela que eu falei em relação à natureza do objeto a ser adquirido, né, por sua vez, ele decorre de modificações necessárias ou convenientes nas quantidades, né, nas quantidades de obras e ou serviços, sem, entretanto, implicar em mudanças do objeto contratual, seja em natureza ou dimensão, que deve ser preservado. Então nós vimos que o objeto, na verdade, define os limites, qualidade, tipo, quantidade, né? Essas são as caracterizações que você faz dentro do objeto,
né, dentro do objeto que será prestado, do serviço que será prestado ou do produto que será adquirido pela administração pública. Tá certo? Então, eu vou aqui distinguir um ensinamento aí do professor Roberto Grau, ex-ministro, não é, em que diz o seguinte: é um exemplo até interessante para a gente compreender essa dualidade aí de natureza natureza e dimensão. Veja aí, letra A, contrata-se a pavimentação de 100 km de rodovia. Se a administração estender a pavimentação para mais 10 km, estará acrescendo quantitativamente o seu objeto. Não é? Quantitativamente está alterando a dimensão, não é? A dimensão do objeto certamente foi alterada. B. Previa-se para a realização do objeto a execução de serviços de terraplanagem de 1.000 metros cúbicos. Se circunstâncias supervenientes importarem que se tenha de executar serviço de terraplanagem de 1.200 metros cúbicos, estará sendo acrescida a quantidade de obras, sem que, contudo, se esteja a alterar a dimensão do objeto. A execução de mais 200 metros cúbicos de serviços de terraplanagem viabiliza a execução do objeto originalmente contratado. Então verificamos aqui que os 100 quilômetros de estrada que a administração pública contratou de pavimentação não alterou, continua 100 quilômetros de rodovia. No entanto, a necessidade na execução do objeto veio a mudança de uma terraplanagem de 1.000 metros cúbicos para 1.200. Então, modificou aí, certamente, não a quantidade, mas houve essa modificação aí que vai gerar e demonstrar que a natureza não se modificou. Pode ter se modificado a dimensão, que é a quantidade. Então, tudo que nós já falamos até aqui, ele está regulado na Lei 8.666, no artigo 65. O artigo 65, parágrafo 1º, inciso 1º, alíneas A e B. É o consagrado artigo que regulamenta tudo que nós falamos até agora. Então, veja bem, o artigo 65, os contratos regidos, veja aí na tela, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Né? Inciso 1. Unilateralmente pela administração. Letra A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Então veja na linha A e na linha B, está definido aí o que a natureza, o que é a dimensão. Está também definido aí que unilateralmente, quer dizer, a vontade única e exclusiva da administração pública, que você poderá fazer as alterações por vontade da administração pública. Lembra que eu falei há pouco demonstrando do contrato administrativo e do contrato privado da administração. No contrato privado, essa não prevalece porque a administração não tem esse poder unilateral de fazer alterações no contrato. Tem que ser de comum acordo. Mas tratando-se aqui do que quer dizer unilateralmente, nós temos aí a natureza quanto a houver a modificação do projeto, não é? Nós temos aí a qualificação e nós temos na linha B a quantificação, a alteração quantitativa e na linha A a alteração qualitativa. E o parágrafo 1º, logo em seguida, ele diz o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamentos até o limite de 50% para os seus acréscimos. Ou seja, esse 50% só vale para os acréscimos. E é importante salientar aqui que 50% para a reforma de edifício, porque você nunca sabe o quanto você vai mexer quando você fala em reforma, né? Aquela parede que passou, aquele certo que você não está vendo, né? Que está embaixo da terra, que vai precisar de fazer uma modificação, e isso você antes não sabia. Na medida da execução do objeto, você descobriu que a necessidade é um pouco maior do que 20%. Por isso a lei preservou que nas alterações, nas reformas de edifício ou de equipamentos, esse limite passa a ser de 50%. Isso levando em conta só para os acréscimos. Para decréscimo continua o limite de 25% para os demais casos. Então veja que o parágrafo 2º também diz o seguinte: nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, o limite de 25% e de 50%. Então, se você vê apenas na literalidade da lei, nós vamos dizer taxativamente não é possível fazermos uma alteração acima dos 25% ou acima dos 50%, porque a lei está lá textual que nenhum acréscimo ou supressão poderão exceder os limites estabelecidos. Isto é a determinação da lei. Tá certo? Nós vamos ver ao longo dessa webinar o que diz a jurisprudência. Tá certo? Então nós temos nesse mesmo artigo 65, inciso 2, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. É a ressalva que poderá ter aumentos diferentemente dos percentuais que eu acabei de dizer, desde que seja resultante de acordo entre as partes. Senão a administração pública poderia chegar num contrato de serviços, por exemplo, olha, eu vou reduzir aqui, não é 20%, não vou suprimir 25%, eu vou suprimir 80%. O contrato vai ficar o quê? Desfigurado, desnaturalizado. A Lei 14.133, por exemplo, diz que isso aí dá margem para o contratado reincidir o contrato, desistir do contrato. Não é? A administração pública, portanto, não pode. Eu vou suprimir 80% do valor do contrato, uma vez que eu me preparei para executar um determinado valor de serviço, e aí a administração unilateralmente vem e diz que vai reduzir 80%. Não pode. Isso aí não há e não existe nem jurisprudência que facilita essa possibilidade. A administração pública, nesse caso de supressão, só por como acordo, e a gente vai ver isso aí um pouquinho mais adiante, tá certo? Então, como eu disse aqui, a Lei 14.133 é a nova lei, lá no artigo 124, inciso 1, a linha A e B. Veja que a sequência é a mesma da Lei 8.666. O artigo 124, ele fala da unilateralidade pela administração pública, da mesma forma que a Lei 8.666. Apenas o artigo seguinte, o artigo 125, que nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões de até... Isso também mudou o texto, mudou o artigo, mas a concepção é a mesma. O artigo 126, nas alterações unilaterais, não poderão transfigurar o objeto da contratação. Então, nota-se que esta lei ela não veda, não é, textualmente a extrapolação dos limites, como eu acabei de ler na Lei 8.666 de 93. A lei nova ela deixa espaço para prevalecer, como já prevalece na 8.666, embora a 8.666 ela é taxativa quanto à vedação, ela abre espaço para a vigência dos órgãos de jurisprudenciais, a exemplo do Tribunal de Contas, através de um acórdão que reiteradamente o tribunal, na verdade, legisla, uma vez que a lei é omissa, esse acórdão prevalece em todos os sentidos. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Abrindo um espaço aqui que, em relação a esses limites,
em razão da Covid-19, houve a Lei 13.979 do ano passado, de 2020, que alterou nos casos da campanha, né, da Covid-19. Veio aí a regulamentar a aquisição ou contratação de bens e serviços ou insumos, né, utilizados na campanha, né, necessários ao enfrentamento da emergência da Covid-19. O artigo 4º, inciso 1º diz: os acréscimos ou supressões podem ser até 50%. Então houve essa modificação enquanto perdurar essa danosa Covid-19 que realmente atrapalha todos nós, preocupa todos nós, tá certo? Então podemos dizer que os aditivos quantitativos são os que acrescem, né, ou suprimem o objeto, né? E os qualitativos são os que corrigem o objeto, o projeto básico, ou seja, promovem a correção de escopo ou projeto, ok? Bem, voltando às alterações quantitativas, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Voltando às alterações quantitativas e qualitativas dos contratos administrativos, a gente fala agora de mutabilidade unilateral dos contratos administrativos e o interesse público. Então, a mutabilidade é da própria natureza do contrato administrativo, uma vez que é inerente em razão da autoridade que a administração tem, que o Estado tem, de promover essas alterações, lógico, dentro do limite da lei. Mas já é diferente o fato de uma das partes ter esse poder exorbitante, né? Faltando a prerrogativa, ou melhor, o poder da administração para instabilizar o vínculo mediante alteração ou rescisão unilateral. Não existe contrato administrativo como um instituto diferenciado dos contratos de direito privado. Os contratos administrativos, ele é caracterizado por lei em razão do interesse público, que é primário, não é? O interesse da administração é o secundário, não é? Mas o interesse, essa representação que o Estado tem, que a administração tem do interesse público, que é o interesse primário, o faz ficar num certo grau de superioridade. Então, a mutabilidade unilateral, não é a supremacia do interesse público, em razão dele ser primário, e ele não pode indisponibilizar, a administração não pode dispor disso para ninguém. A mim cabe a responsabilidade de representar o interesse público, o interesse da população, que é primário. É o que a gente deduz aí do artigo 58, inciso 1 da Lei de Licitações, da Lei 86666, não é? Onde diz aí textualmente, o artigo 58, o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, inciso 1, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público. Olha aí, do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Porque apesar dessa autoridade da administração de promover alterações nos contratos administrativos, lógico, dentro dos limites estabelecidos pela lei, tem que ser respeitado os direitos do contratado. Isso vai é possível explicar que esse direito do contratado está, inclusive, no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, o grau de compensação que a administração tem numa contratação, ou seja, o lucro ali estabelecido deve ser preservado durante toda a execução desse objeto. Então esse direito, inclusive, é constitucional, é expresso na Constituição, que esse equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido durante toda a execução do contrato. Por isso, o artigo inciso 1º, ele faz essa ressalva aqui, respeitados os direitos do contratado, porque já pensou se você pudesse reduzir, suprimir um objeto, uma quantidade do contrato e dizer, não, o seu lucro vai também ser suprimido? Não, o lucro mantém-se proporcional ao que foi estabelecido no procedimento licitatório lá atrás, tá certo? Então, a mutabilidade unilateral dos contratos administrativos,
esse entendimento sobre a mutabilidade, modificação dos contratos administrativos e o seu fundamento, a realização do interesse público primário, né, pode ser confirmado observando-se aí o próprio conceito do contrato administrativo, né, em que Celso Antônio Bandeira de Mello, é importante salientar, define-o como um tipo de avença travada entre a administração e terceiros, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo, né, de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições do interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. Portanto, essa conceituação do publicista, né, o Celso Antônio Bandeira de Mello, é importante para esclarecer toda essa situação emblemática que trata aí da alteração e extrapolação dos limites de alteração dos contratos administrativos. Então, também Carlos Ari Sudfield, ele também diz o seguinte: é perfeitamente natural ao contrato administrativo a faculdade de o Estado introduzir alterações unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo com os poderes indispensáveis à persecução do interesse público, caso a administração ficasse totalmente vinculada pelo que avançou com o correlato direito de o particular exigir a integral observância do pacto, eventuais alterações de interesse público decorrentes de fatos supervenientes ao contratado não teriam como ser atendidas. Em razão, em suma, a possibilidade de o poder público modificar unilateralmente o vínculo constituído é corolário da prioridade do interesse público em relação ao privado, bem assim da sua indisponibilidade. Isso reitera e complementa o que eu já disse, que eu li há pouco, do grande publicista anterior, em que preserva aí a representação da administração pública e não dispor o interesse público, que é primário, para qualquer uma outra instituição ou qualquer uma outra entidade. Isso fora de cogitação. A responsabilidade é da administração pública. Tá certo? Então veja aí, o interesse público primário, às vezes distinto do interesse da administração, como eu disse, um é primário e o outro é secundário, que é o interesse público que, na verdade, fundamenta a mutabilidade unilateral, a possibilidade de mudança pela iniciativa unilateral da administração pública nos contratos administrativos, como também o seu real limite, não é? Bom, enfrentamos já a questão aqui sobre a possibilidade de aditamento do contrato administrativo, a impossibilidade de extrapolação dos limites legais nas alterações unilaterais, qualitativas ou quantitativas. Então verificamos que não pode, né, extrapolar os limites, né, é impossível, não pode extrapolar os limites na unilateralidade. Todo ele depende da bilateralidade, ou seja, do comum acordo, da concordância do outro contratado, né? Vejamos aí no texto. A questão sobre a possibilidade de aditamento do contrato administrativo imposto unilateralmente pela administração, que superem em valor os limites de 25% e 50% do valor do contrato atualizado, estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666. Eu já falei esse contrato atualizado por diversas vezes. Eu quero dizer aqui que o contrato o valor inicial atualizado é o valor inicial da contratação cujas alterações quantitativas, mesmo com reflexo financeiro, ele não atualiza o valor do contrato. Esse valor do contrato atualizado ele está afeto ao reajuste, à repactuação do contrato, à revisão do contrato, às alterações de natureza monetária em razão da inflação, em razão do seu desgaste, né? Não se trata de atualização de valor, uma vez que você tem um contrato de R$1.000, você faz um acréscimo de 20%, o contrato vai para 1.200. Você não atualiza o valor do contrato por aí.
você faz a atualização do contrato somente em razão do reajuste, da repactuação e da revisão do valor do contrato. Ok? Abri esse adendo aqui para explicar esse ponto que é de fundamental importância. Então, o respeito ao contratado, como diz a própria lei, o artigo 58, inciso 1 da Lei 8666, ele consubstancia-se na mantença do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é? Na intangibilidade. Você não pode mexer nesse aspecto, porque é uma proteção constitucional que dá ao contratado esse direito. Tanto o direito de reajuste depois de 12 meses da apresentação da proposta, a ocorrência da repactuação em razão dos contratos de serviços de utilização de mão de obra, onde os sindicatos fazem a alteração do salário, a administração pública tem que repactuar o contrato, fazendo esse ajuste de acordo com a convenção coletiva daquela classe ou daquela categoria. Isso é que vem dizer tratar-se de equilíbrio econômico-financeiro. E até numa situação emergencial, numa situação alheia à vontade de ambas as partes, de se fazer uma revisão, quando um dos insumos do contrato tenha um pico de preço em que se torna insuportável pelo contrato, pelo valor do contrato, aí tem que se fazer uma revisão, não com base em índices oficiais para o reajustes, ou o índice de reajuste do salário, mas, enfim, em razão do pico daquele insumo utilizado no contrato, que daí deriva a revisão do contrato administrativo. Então tudo isso está preservado ao contratado, é um direito que ele tem. Toda e qualquer alteração no contrato, seja de supressão ou de qualquer uma outra alteração, não poderá ocorrer, porque isso está garantido, não poderá ocorrer a diminuição ou aumento do lucro da empresa em razão de percentuais, porque ele tem proteção constitucional. Essa é a razão de não poder. Então veja que nas alterações unilaterais quantitativas, previstas lá no artigo 65, inciso 1º da Lei 8666 de 93, a referência aos limites é expressa. Você vê que ela define lá os 25% para as alterações unilaterais e 50% no caso de reforma de edifício e de equipamento, vez que esses contratos podem ser alterados unilateralmente, somente nessa condição, não é? Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição. Então, em relação às alterações unilaterais quantitativas, não se tem dúvida quanto à incidência dos limites legais. Então, vimos até aqui que nenhuma dúvida persiste em relação a isso, aos direitos da administração pública poder alterar unilateralmente, que você pode fazer dentro de determinados limites, ou fazer a supressão de comum acordo com a administração pública, isso podendo exceder os percentuais já aqui lidos e discutidos até o momento nesta webinar, ok? Então, as alterações unilaterais qualitativas, consubstanciadas no artigo 65, inciso 1º, inciso 1, a linha A da lei, né, de licitações, não há referência expressa a esses limites, pois os contratos podem ser alterados quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, né? As alterações quanto às especificações trata justamente da parte qualitativa do objeto contratual, ok? Bom, a impossibilidade de extrapolação dos limites legais nas alterações unilaterais, né, quantitativas e qualitativas aqui, a hipótese de supressão, né, ilimitada do valor contratual é que nos leva a compreender melhor os excessos, né, os excessos que podem advir da inexistência dessas barreiras, né? Você pode, imagine aí como exemplo, para o entendimento, a disponibilidade de nova tecnologia que pudesse reduzir os custos de determinada obra em 80%. Eu até comentei um pouquinho lá atrás.
Seria possível a administração impor ao contratado unilateralmente essa redução, adotando aí, certamente, na execução da obra, reduzindo o valor, inclusive o valor inicial do contrato, na mesma proporção? Eu diria que não, sem considerar a manifestação da sua vontade ou da sua recusa. Você pode até aceitar e poderá até acontecer essa supressão, mas se você, como contratado, não aceitar, não poderá ser feita, porque extrapola o limite da administração pública de dizer a sua vontade unilateral, a sua vontade exclusiva. Não, depende da manifestação da vontade da outra parte, que é o contratado. Ok? Evidente que se trata de uma supressão de valor contratual desarrazoada, fora do... Que erro de planejamento foi esse que você fez um contrato e que você precisa suprimir 80%? É uma falha no planejamento da obra que alguém, inclusive, tem que ser responsabilizado por isso. Muito bem posto na lei essa condição do particular não aceitar, e assim sendo, não acontecerá. Ok? Mas o que seria razoável, então? 70%, 60%, 50%, 25%? Né? A fixação desse limite, na verdade, inclui na discricionariedade do legislador e não do administrador. Então, só é possível fazer essa alteração acima dos limites, esse decréscimo, essa supressão acima dos limites, se o particular contratado aceitar. Então veja que a possibilidade de extrapolação dos limites legais em alterações bilaterais, qualitativas, que é assim que a lei estabelece, essas alterações bilaterais é diferente das alterações unilaterais. As alterações bilaterais é aquela de, como um acordo, os contratos todos são bilaterais, então duas partes, né? Então essas duas partes precisam concordar com a extrapolação dos limites legais. Lógico, acabei de falar, não podemos impor uma supressão de 80%, 60% do valor do contrato por imposição unilateral. Não. Por isso existe a bilateralidade, né, é onde as duas partes concordam ou não. Se não concordam, não acontecerá. Ok? Então, as mudanças relativas às supressões possuem tratamento diferenciado com relação aos limites definidos, ou seja, podem exceder o estabelecido. No entanto, devem ser obrigatoriamente acatadas pelo contratado, né? E aí, consequentemente, mantida as condições da avença. Veja, como eu disse antes, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro é sagrado para o particular e está estabelecido desde a Constituição Federal. Então, nesse caso, configura-se alteração quantitativa consensual. Tem que ser consensual o entendimento entre as duas partes, ou seja, pela bilateralidade. Existe limite, então, de acréscimo e de supressão para alteração qualitativa? O Tribunal de Contas da União, na sua decisão 215 de 1999, aprovada em plenário, que essa é o acórdão que firmou o entendimento de que tanto as alterações contratuais quantitativas quanto as alterações unilaterais qualitativas estão condicionados aos percentuais especificados no parágrafo 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8666. Veja aí o acórdão. Além disso, é entendimento também desse tribunal que nas alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à administração ultrapassar os limites determinados no artigo 65 da mencionada lei. No entanto, o mesmo tribunal estabeleceu alguns pressupostos obrigatórios e que devem ser respeitados. Então veja que aí o Tribunal de Contas da União legisla
pela abertura do espaço da Lei 8666 de 93 e também da nova Lei Geral de Licitações, que continua omissa quanto a isso, a Lei 14.133 de 2021. Ou seja, o Tribunal de Contas da União legisla, ele define padrões e que são obedecidos por todos, porque o tribunal é o dono da jurisprudência, é o controle externo que julga diuturnamente, diariamente, os processos, as contas da administração pública federal e que, portanto, tem a autoridade. Ela legisla porque estabeleceu o regramento e todo poder público nas 3 esferas, no Brasil inteiro, entende como norma legal. Tá certo? Então o Tribunal de Contas legisla sobre esse assunto, sobre essa lacuna das leis que eu acabei de citar. De acordo com o entendimento do relator, o ministro Valmir Campelo, proferido no acórdão número 89 de 2013, do Tribunal de Contas da União, aprovado pelo plenário, para fim de enquadramento na hipótese de excepcionalidade prevista na decisão número 215. As alterações qualitativas havidas não podem decorrer de culpa do contratante nem do contratado. Então esse acordo 89, ele dá seguimento à decisão 215, que essa decisão 215 de 1999, ela é reiterada, ela é repetida em dezenas de acordos do Tribunal de Contas da União. E nesse caso do acordo 89, além de incluir a decisão 215, que é o acordo significativo, que dá o normativo a esse procedimento, ela acrescenta que não podem decorrer de culpa do contratante nem do contratado. Tem que ser por situação superveniente, não deve ser culpa nem do contratante nem do contratado, e também só em situações excepcionalíssimas. Não é comum, não é raro, embora a gente ouve muito a contratação de uma obra e que saiu de 500 mil reais contratada e finalizou em 2 milhões. Olha, de 500 mil para 2 milhões, aí houve um aumento muito mais, não é? Um acréscimo muito mais do que o limite da lei. Houve um acréscimo, um super acréscimo, na verdade. Mas essas situações onde a decisão 215 cumulativamente estabelece, se a administração pública cumprir todo esse procedimento, ele vai ser possível fazer essa alteração. Não estou antecipando, mas foi o que nós acabamos de ler aqui nesse acordo 89. Então diz o seguinte: o legislador sobre o assunto, o acordo 1826 de 2016, também do plenário do Tribunal de Contas da União, tendo como relator Augusto Sherman, tratou também desse mesmo tema, não é? Veja aí na tela. O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator, decide 8.1, com fundamento no artigo 1º, inciso 10º, inciso 17, parágrafo 2º da Lei 8.443 de 92 e no artigo 216, inciso 2 do Regimento Interno deste Tribunal, responder à consulta formulada pelo ex-ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, nos seguintes termos. Isso, o ministro fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União nos seguintes termos: tanto as alterações contratuais quantitativas que modificam a dimensão do objeto, quanto as unilaterais qualitativas que mantêm intangível o objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites pré-estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8666 de 93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no artigo 58, inciso 1º, da mesma lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade desses limites serem obrigatoriamente fixados em lei. Veja que todos esses artigos da Lei 866 nós estudamos durante esta live. Então, a linha B, nas hipóteses de alterações contratuais consensuais bilaterais,
qualitativas e excepcionalíssimas de contratos, de obras e serviços, é facultado à administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos limites patrimoniais do contratante privado, desde que sujeitos cumulativamente os seguintes pressupostos. São 6 pressupostos que a decisão 15 estabeleceu e que nós vamos ver aqui. Isso de acordo com os princípios da licitação, dos mais importantes, princípio da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade. Você não pode sair da linha do razoável para então estabelecer o acréscimo além dos limites fixados na lei de licitação. Então vejamos aí os 6 pressupostos, requisitos que são cumulativos. Todos eles têm que ser atendidos. Se um desses pressupostos não for atendido, não pode passar a alteração com a extrapolação dos limites, que é muito importante. Inciso 1. Não acarretar para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. Ou seja, se você pensar que aquela alteração, aquela carga, aquela alteração exorbitante acima dos limites fixados em lei, de você fazer com que esses encargos não sejam suportados pela administração pública, você aí poderia pensar em abrir um novo procedimento licitatório. Mas aí, nesse caso, você não vai poder fazer a alteração. Ele tem que estar presente nesta hipótese, embora cada caso é um caso. O inciso 2, não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeiro do contratado. Você não pode colocar também essa sobrecarga nas costas do contratado, sob pena de ele não executar o objeto contratual, ou seja, possibilitar a inexecução do contrato. Esse item também tem que estar presente na situação dentro de uma análise bem acurada da administração pública. Terceiro, decorrer de fatos supervenientes, tem que ser fatos fortes, superiores, supervenientes, que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação. Ou seja, foi um fato inesperado, ele não pode ter sido desde o início previsto ou desde a contratação previsto esta ocorrência. Não, ele tem que ser um fato superveniente, um fato relevante, em que não está sendo previsível. Ele foi imprevisível. Aconteceu sem a culpa de nenhuma das partes. Quarto, não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos. Você não pode desnaturalizar o objeto do contrato em razão disso. Se isso vier a ocorrer, não pode se fazer essa alteração. Tem que ser cumulativo. Quinto, ser necessário a completa execução do objeto original do contrato, a otimização do cronograma de execução e a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dele. É importante que isso seja atendido na análise desses 6 pressupostos para você conceder a alteração necessária. E por último, o inciso 6, demonstrar-se na motivação do ato que é autorizar o aditamento, a otimização, que é o aditamento contratual, que extrapole nos limites legais mencionados na linha A supra, que as consequências de outra alternativa, ou seja, de uma outra escolha, de se fazer a rescisão do contrato, para se fazer uma nova licitação, por exemplo, importa um sacrifício insuportável ao interesse público, não é? Ao interesse público, que é o interesse coletivo, que ele é primário, a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse, né? Inclusive quanto à sua
urgência e emergência. Ou seja, é fundamental a importância que as consequências não é de uma outra escolha, de se fazer a rescisão do contrato, não, a alteração é exorbitante. Vamos rescindir o contrato e fazer uma nova licitação. É preciso ver se o interesse público, o interesse da população, que é primário, que é o coletivo, se suporta. Se não, é preferível que você faça, lógico, a alteração do contrato. Então, esses são os 6 pressupostos em que estabelece a possibilidade de você extrapolar esses limites. Você pode sim extrapolar esses limites. Dessa forma, eu concluo, que nós já estamos acabando, eu concluo por todas as conversas, todas as razões que nós demonstramos aqui, da lei, da prática, da jurisprudência. Primeiro, tanto as alterações contratuais unilaterais quantitativas, que modificam a dimensão do objeto, quanto as unilaterais qualitativas, que mantêm intangível o objeto, que você não pode modificar, desnaturalizar, melhor dizendo, em natureza ou em dimensão, estão sujeitas aos limites pré-estabelecidos no parágrafo 1º, em face do disposto no parágrafo 2º do mencionado artigo, né? Do respeito aos direitos do contratado, do equilíbrio econômico-financeiro, prescrito no artigo 58, inciso 1 da mesma lei. E segundo, que se é permitido a administração ultrapassar os limites aqui discutidos na hipótese de alterações contratuais consensuais, que tem que ser bilateral, qualitativas e excepcionalíssimas, no sentido de que só seriam aceitáveis nova licitação e contratação significar um sacrifício insuportável, como disse aqui no item 6 dos pressupostos do acordo do Tribunal de Contas da União. E terceiro, ressalve-se somente a hipótese de supressões contratuais, além dos limites referidos, em que exige apenas a consensualidade. Só é possível se for de comum acordo entre as duas partes. Isso é o que diz aí o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 65 da Lei 8666. Então essas foram nossas considerações, as nossas conclusões. Eu quero aqui fazer o encerramento, dizer que estou muito feliz, estou agradecido pela participação de todos, pela audiência que nos concede para tratar desse tema tão relevante. Não é? As questões que ocorreram durante esta webinar, nós vamos respondê-las, fique atento porque nós vamos respondê-la por e-mail, não é? E dizer que nós contamos com o apoio literário da PubliOffice Licitação, que é nosso blog especializado. Quando eu disse lá o endereço licitacão.publioffice.com.br, lá você tira todas as suas dúvidas sobre tudo que você imaginar sobre licitação. O importante é que isso é gratuito. Os nossos cursos presenciais, que são vários cursos, esse tema está no contexto de um dos nossos cursos, principalmente o curso de licitação pública, pregão presencial eletrônico, que tem inclusive tanto presencial como EAD online, que você na sua casa você poderá fazer esse curso, receber o seu certificado e se habilitar aí para os desafios que as licitações e os contratos administrativos coloca todos nós envolvidos. E também quero ressaltar com paciência que as nossas redes sociais, o YouTube, vá lá na nossa página, no nosso canal, curta nossos vídeos, clique no sininho para você ser notificado dos vídeos que nós lançamos. Curta nosso canal, porque isso é importante para valorizar o nosso trabalho, para que a gente entenda que ele é importante, que ele é útil para o aprendizado, para a informação daqueles que estão relacionados a esse tema tão significativo que é a licitação e contrato administrativo. De forma que aqui o meu grande abraço, o meu agradecimento fraterno a todos vocês. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau.